Marcos capítulo 9, versículo 17. Glória a Deus. Aleluia. Está na tela, eu quero convidar você, convidá-la para fazer essa leitura. Vamos. Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para o matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Amém. Tome o seu lugar. Aleluia. Bíblia aberta nesse texto. Oséias, Deus te abençoe. Esse texto tem para nós, antes de começar a ministração, quem está muito lá atrás, que tal levantar e caminhar um pouquinho para frente, hein? Que tal? Hein, abençoada? Como é o teu nome mesmo? Lourinha bonita? Hã? Luciana. Eu não acreditaria que Dalila e convidasse a irmã para vir para frente. A Dalila, eu não acredito nisso. Você crê nisso? Eu creio. Você que está muito lá atrás, vem para frente. Pode vir para frente. Rafael, vem para frente, Rafael. Por que você está tão atrás aí? Esse texto tem uma dinâmica que tem elementos que podem hoje estabelecer algo novo na minha e na tua vida. Você crê nisso? Numa visão panorâmica, numa visão maior, numa visão macro, esse texto tem o quê? Esse texto tem pessoas que creem em Deus. Creem em Deus. O texto começa assim, de maneira muito sutil, dando para nós essa informação. O texto diz, versículo 17, coloque na tela o 17, olha uma informação sutil. Eu gosto de olhar essas coisinhas e mexem comigo. Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, olha como é que ele trata Jesus. Ele chama Jesus de mestre. Mestre, ele não chama Jesus de Nazareno, de Galileu. Ele não chama Jesus de Jesus. Ele chama Jesus de mestre. Chamar alguém de mestre é reverenciá-lo. Chamar alguém de mestre é reconhecê-lo. Chamar alguém de mestre é dizer: eu estou aqui para te ouvir.
mestre. É alguém que detém o saber. É assim que ele trata Jesus, mestre. E não eram todos que eram chamados de mestre nesse tempo. Isso é uma coisa séria. Mestre, vírgula, eu te trouxe o meu filho. Qual é a maior dádiva de um pai? Qual é a maior riqueza de um pai? Ou de uma mãe? Qual é a maior riqueza? Eu não ouvi. Tem pai e mãe aqui? Espera, perguntar ao Abel, o líder da juventude, que tem uns 15 filhos. Abel, qual é a tua maior riqueza? Os filhos. A maior riqueza de um homem é os filhos. E não interprete mal, pastor, eu não tenho filhos. Tudo bem, você tem sobrinho. Você tem sobrinho. Amém? Quem tem sobrinho aqui? Você tem sobrinho? Sérgio tem filhos. Orlando tem filhos. Então, quem, pastor, mas tem sobrinho. Tem sobrinho. Nada é mais bacana, nada é mais, meu Deus, é demais, é demais, é demais. Filho é demais, filha é demais, é alegria, é bênção. Mestre, eu trouxe-te o meu filho. Olha que interessante, esse menino sofre terrivelmente na mão do diabo, mas para o pai, ele é o que? O meu? Ele não diz assim, oh, mestre, eu te trouxe um endemoniado que eu tenho lá em casa. É o Arthur que está ali? Ah, Arthur, coração. Fala, repete. Ah, se eu tivesse visto, tinha dado logo um beijo. Arthur passou pelo vale da sombra da morte, pela UTI, e Deus estendeu a mão e estendeu os olhos, e ele está aqui hoje. Glória a Deus. Trouxe-te o meu filho. Ninguém leva um tema desse se não tem esperança. Ninguém faz isso se não acredita ainda. Mestre, eu te trouxe o meu filho, eu te trouxe, eu estou colocando ele, trouxe para ti, trouxe meu filho. Veja para quem ele trouxe, olha o tempo verbal, olha a concordância. Pode ler comigo, diga assim, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. 18, vamos, gol. Onde quer que o apanha, joga, ele espuma pela boca, arranja os dentes, cai, fica rígido. Olha o que diz agora, pedi aos teus discípulos. Ele trouxe o filho para quem? E ele pediu a quem? Por quê? Quiz. Por quê? Ele pediu aos discípulos. Porque se você ler o texto, você vai ver que Jesus havia tomado Pedro, Tiago e João e fez o quê? Subiu ao monte para a transfiguração. Então quando o pai chega, o pai escuta assim, olha, Jesus está hoje ali, no pé do monte. O pai pega o filho e leva o filho até Jesus. E quando o pai chega lá, o pai olha para um lado, olha para o outro, e pergunta para ele, Jesus, deu uma saída. Deu uma saída, mas o pessoal dele está aí. Os obreiros estão aí. Tem obreiro hoje aqui. Mestre, eu te trouxe o meu filho. Mas eu cheguei lá na hora, o senhor não estava na hora. E eu peguei o meu filho e levei para os teus discípulos. Eu pedi, olha o tempo, olha a concordância. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Mas a história não era assim não, eu te trouxe para ti, eu vim para ti. Você já viu aquela cena que você vai no hospital, fazer uma consulta com aquele especialista que te atende, Dr. Franklin Azahu, sei lá o quê. Aí tu chega lá e fala, eu tenho uma consulta hoje com o Dr. Franklin Azahu. Aí a moça fala assim, hoje ele não está. Mas o doutor Paulinho vai te atender. Você fala assim, quem? Não, é que ele está fazendo uma cirurgia, ele viajou, mas o outro vai te atender. E você, não era bem isso que eu queria.
Não era bem isso. Eu trouxe para ele, eu vim conversar com ele. Aí você já vai assim, cheio de dedo, porque você não conhece ainda a capacidade daquele outro. É mais ou menos isso. Eu te trouxe meu filho, e por tu não estar aqui, aí os discípulos eu levei para eles. E eles não puderam fazer nada, eles não puderam expulsar. Então, esse texto aqui, ele fala de quê? Ele fala de gente que crê em Deus. Esse texto fala de gente que confessa o nome de Deus. Esse texto fala de um pai que ainda não perdeu a esperança. Esse texto fala de um pai que tem um filho que tem um terrível problema dentro de casa. Um grande problema dentro de casa. E esse pai, ele não abriu mão do filho. Ele não abriu mão. Esse pai, ele não disse, não tem mais jeito, então deixa para lá. Vida que segue. Não. Mesmo com esse terrível problema, esse pai, ele continua acreditando que há milagre para acontecer. Eu não sei porque Deus mandou que eu diga nesta noite: não pare de acreditar no milagre. Não pare de acreditar, por pior que seja o quadro, por pior que seja a situação. Não pare. E sempre mantenha o foco que o mestre está em algum lugar. O mestre está em algum lugar. Ele está em algum lugar. Então você tem que ficar. Como é que esse pai, ele chega a essa conclusão? Esse pai, ele está grávido da solução. Ele está grávido. Ele está antenado, ele tem um problema, mas ele está antenado. Opa, Jesus está hoje no pé do monte, então é hoje que eu vou lá, eu vou levar ele lá hoje. E ele leva, e chega lá, Jesus não está, e ele apresenta para os discípulos não conseguem. Versículo 19, vamos. Respondeu Jesus, aí Jesus dá uma chamada em todo mundo, inclusive nos discípulos. Ó geração incrédula! Até quando estarei com vocês? Ou seja, não precisava eu estar aqui para o milagre acontecer. O milagre poderia ter acontecido. O milagre poderia ter acontecido. Eu quero nesta noite desmistificar algumas coisas. E quero dizer uma coisa que vai ser quase que um tiro no meu pé. Você sabia que milagre necessariamente não tem que acontecer só na hora do culto? Você sabia que o milagre pode acontecer na cozinha da tua casa? No banheiro da tua casa? No corredor da tua casa? O milagre pode acontecer no ponto do ônibus. O milagre pode acontecer na plataforma do trem. O milagre pode acontecer numa praia, num rio, numa cachoeira, numa lagoa. O milagre não depende de instrumentos, de culto, de pessoas. Porque a Bíblia diz que Jesus falou: eis que estarei convosco, quando? Na hora do terça, quinta e domingo? Todos os dias. Há um autor americano que pregou uma mensagem, e a mensagem virou um livro. Há um milagre na tua casa. Irmãos, tem milagre na tua casa. Você nem ouviu. Tem milagre na tua casa. Você tem que acreditar, meu Deus, tem milagre. A minha casa é um lugar de milagre. É um lugar de milagre. E tem gente dizendo: pastor, minha casa é um inferno. Nunca mais fale isso. Tu nunca mais fale isso. Essa semana, falando alguém falou, eu ousei botar a mão na boca da pessoa. Nunca mais você diga essa palavra. Tu nunca mais fale isso. Nunca mais. Porque paredes têm ouvido, o diabo tem um gravador. Porque quando você diz que a tua casa é um inferno, tua vida está um inferno, o capeta liga todos os gravadores com alta definição e diz: agora é comigo. Agora eu armo o meu picadeiro, agora eu armo o meu circo, agora isso aqui vai acabar. Você tem um negócio? Essa minha firma está falindo. Nunca diga isso.
Nunca diga isso. Esse meu negócio está quebrando. Nunca diga isso. Nunca. Ó geração incrédula, esse é o mal desse século. Esse é o mal desse século. Uma geração, um tempo de incredulidade. Olha o que ele vai dizer. Advérbio de tempo, né? Até quando estarei com vocês? Ou seja, eles dizem, olha, o milagre podia ter acontecido sem a minha presença física. Porque há milagre que pode ser liberado pelo poder das tuas palavras. Lição para casa hoje, dever de casa. Quando você chegar em casa hoje, diga assim, minha casa é um lugar de milagre. Quando você abrir a porta da tua casa e entrar, pastor, só tem bandido, tiroteio. Você não tem aliança com os bandidos que estão na rua. Abriu a porta e entrou, você vai dizer, minha casa é lugar de milagre. Minha cozinha é lugar de milagre. Você conhece arroz furadinho, aquele macarrão furadinho? Deixa eu contar uma particularidade. A moça falou assim, você quer comer o quê? Eu falei, pega aquele arroz, aquele macarrão furadinho, que era tipo um rabinho de porco, tá aquele coisinha assim, furadinho mesmo, né? Enroladinho. Parafuso. E pega um fiasquinho de bacalhau e mistura, tempera bem. Ela faz, não tem nada a ver, não combina. Falei, não perguntei se combina. Faz. Tu faz, né? Para mim, quando eu chegar, comer geladinho. Tu acredita que a coisa estava numa perfeição? Que eu fui chamado a atenção para não comer tudo? Eu falei, pensa uma coisa perfeita. Eu falei, meu Deus, que perfeição é essa? Uma coisa simples. Mas a gente não vigia. E faz assim, essa droga dessa cama, essa miséria desse colchão, esse lençol já não cobre nada, não serve para nada. Esse carro, esse lixo. Esse ar que é uma mentira, isso não é mais ar, isso é só um vento de me engana que eu gosto. A gente vai amaldiçoando tudo que tem dentro de casa. Amaldiçoa tudo que tem dentro de casa. Não deu para comprar pão? Diz para ela assim, ó, fatia e faz uma torrada. Você não sabe como aquilo desce. O diabo falou que desce redondo. O que desce redondo é a bênção de Deus. Você fala assim, que isso? Eu não sei você, mas torrada fresquinha na manteiga, se tu não vigiar, tu come uma lata inteira. Aquela que tu não consegue parar. Tu não consegue parar. Porque a coisa vai, quando tu vê, caramba, eu estou comendo muito, Dora. Estou hoje aqui para dizer para você que o lugar que você tem, que Deus te plantou, é lugar de milagre. É lugar de milagre. Hoje eu queria fazer uma parceria com o pastor Maurício, a venda da casa dele aqui em Maria da Graça. Aquele mistério doido que Deus fez. Doido. Doido vezes doido. Pensa numa coisa doida que Deus faz. Mas ele aprendeu a abençoar o lugar dele. Aí tem aquela mobília lá, tipo Casas Bahia, sei lá o quê. Que você olha assim, Jesus, não mexe não, porque se mexer desmonta. Não solta não. Se soltar vai desmontar tudo. Aí chega o comprador e fala assim, meu Deus, nunca vi mobília como essa. Ó, isso é ironia, deve ser piada. Só compro se tiver esses móveis. Porque se tirar eu não compro. Isso não existe, irmãos. Deus fez com que aquela pessoa olhasse para aquilo como a maior, a mais espetacular mobília da terra. Eu falei, não é possível isso. Só compro
Se deixar do jeito que tá bom, tá bom, tá bom. E vou pagar mais. Tá bom, então paga mais. Por que isso acontece? Porque a gente semeou bênção. Você semeia bênção. Minha casa é lugar de milagre. Meu carro é lugar de milagre. Você está no Uber agora? Abençoe o teu carrinho. E diz, Senhor, isso aqui vai ser o lugar do meu milagre. Você vai pegar as melhores corridas. Aí eu fico falando com alguém, pastor, só pego corrida de R$9, de R$7. Eu falei, tu abençoa esse carro? Não, tá todo ruim. Não funciona direito. A porta não fecha, o rádio não funciona. Falei, muda o discurso. Esse carro é uma benção. Esse carro é uma benção. Esse carro é lugar de milagre. Vai entrar um passageiro que está sendo tocado por Deus para abençoar alguém. Cara, gostei de você como motorista. Você dirigiu tranquilo, não balançou o carro, não fez curva, não me deu susto. Cara, eu vou querer você fazer outra corrida mês que vem. Mas você troca de carro. Mas eu não posso. Não, eu estou mandando você trocar de carro. Escolhe o carro, está aqui o valor. Abençoa. Abençoa o teu lugar. Abençoa. E saiba, irmãos, que o milagre ele vai acontecer. Não porque o pastor está presente. Eu presenciei uma cena, e essa cena aconteceu aqui na Suburbana. Eu presenciei o meu querido diretor da Sociedade Bíblica presenciou e me contou. Ele estava fazendo a Bíblia personalizada para a IURD. E marcou uma reunião com o bispo M de Macedo. Ele foi lá ter uma reunião. E a conversa era uma compra de milhares de Bíblia. A Bíblia seria identificada com a capa da IURD pela Sociedade Bíblica do Brasil. E ele contou que quando ele desceu com o elevador com o bispo, e foi saindo no hall, veio uma senhora e gritou, Bispo Macedo. Ele olhou, aí ele acenou para ela. Ela, poxa, que bom encontrar o senhor aqui. O senhor ora por mim hoje. Ele falou assim, eu orar por você? E esse meu amigo ao lado dele, calado, olhando a cena. Eu orar por você? Por quê? Porque o senhor é o bispo, Macedo. Não, senhora. Qualquer obreiro meu aqui tem a mesma unção. Obreiros, aí corre logo uns 3 ou 4. Qualquer um desses aqui vai olhar para a senhora e a senhora vai ser abençoada. Aí os obreiros tomaram a direção, oraram. Aí ele comentou, aí esse pastor da SBB falou, interessante a cena agora. Aí ele falou assim, nós precisamos passar para o povo que o milagre não é personalizado na vida de uma pessoa. Porque senão você vai para a idolatria. Você vai para o endeusamento. Essa pessoa ao teu lado, ela é agente de Deus para um milagre na tua vida. O esposo ora pela esposa e ministra a cura. Várias vezes, fui acordado pela minha esposa, ela me acorda, o que foi? Ora por mim que eu estou com mal-estar. Eu levanto, clamo, oro, declaro uma noite de paz. E no outro dia, sabe como que eu fico? Eu fico cheio de honra. Poxa, minha esposa me pediu para orar por ela. É assim que você vai ficar. É assim que você vai ficar. Quando alguém diz assim, ore por mim. Porque está vendo que em você há um rio que está fluindo. Há uma graça que está fluindo. Geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Geração, vocês perderam a chance de ser canal. Tragam o menino. Aí trazem o menino. Então eles o trouxeram.
Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou convulsão, ficou possuído, caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, e é isso que eu quero que você preste atenção agora. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Qual é a resposta? Desde a infância. Desde a infância. Ele está assim desde a infância. Vamos convencionar aqui a infância. Vamos convencionar numa idade. Quantos anos a infância? 5 years, 5 anos, tá bom? A partir de 6 anos, vamos já chamar de entrada na fase do junior. Tá bom, 6 anos ou um pouco mais, um pouco menos? O que é infância para você? O que você diz assim? Ele está na idade da infância. Até que ano? Até que idade? 11 já está um pré-adolescente. Hoje eu atendi uma menina agora com 12 anos já é mãe. Então, chamar de... Na teoria, isso funciona. Na teoria. Só na teoria. Porque se for num complexo aqui, tu vai ver menino já atirando muito bem com as 2 mãos com essa idade. Mas vamos imaginar, vamos pegar uma idade aí, sei lá, 6 anos. 6 anos. Porque é a partir de... Desde quando acontece isso? Desde a infância. Desde a infância. Vamos pegar os 6 anos. Se esse garoto tem 20 anos hoje, esse problema que o pai está falando tem quanto tempo? Tem 14 anos, tem 15 anos, tem 10 anos. Tá, vamos botar 10 anos. Tá bom, 10 anos. Convencionamos, 10 anos. Se ele tem 20, tem 10 anos que o diabo reina na vida desse garoto. 10 anos. No mínimo 10 anos. No mínimo ele está preso há 10 anos. No mínimo. Há quanto tempo? Desde a infância. Desde a infância. Desde a infância o diabo está presente na vida dele. Versículo 22. Aí ele conta o que o diabo faz. Muitas vezes, o espírito lança no fogo, na água, para matar, e tá. Aí ele fala assim: se podes fazer alguma coisa, se tu podes, tem compaixão de nós e ajuda-nos. 33, vamos, go. Se podes, está perguntando se eu posso. Tudo é possível ao que crê. Vamos, 4. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Eu falei: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. 25. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, agora olha isso, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe. Eu ordeno que o deixe. E nunca mais entre neles. Quantas coisas Jesus fez? Quantas coisas Jesus fez? Você está prestando atenção? Vamos botar toda a cura num pacote só. Quantas coisas ele fez aqui nessa sentença final? Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe. Diga assim, número 1, Jesus expulsou aquele histórico que vem desde o quê? A infância. Desde a infância. São anos de ação do diabo. Sai! O demônio saiu. Aí Jesus fez outra coisa. Jesus diz assim: e nunca mais entre nele. Esse texto, ele tem os 3 tempos da nossa vida. Os 3 tempos da nossa vida. Voltando agora para o versículo de número 17. Coloca o 17. Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, vírgula, o quê? Que está. Estar é o tempo presente. Mestre, o meu filho está. É o tempo presente. A conversa vai dialogando. Mas quanto tempo que ele está? Desde a
infância. Diga assim: infância, passado, presente. Quando Jesus entra na vida desse homem, desse menino, ele conserta todo o passado, atua no presente e estabelece o futuro. Nunca mais, se ele saiu agora, o diabo agora recebe uma voz de comando: Satanás, nunca mais. Ou seja, daqui desse presente, para enquanto esse garoto tiver vida. Jesus tratou dos 3 tempos. Por que ele fez isso? Como ele faz isso? De que maneira isso acontece? Sabe qual é o nosso grande embate da nossa vida, irmãos? É a gente chega na igreja e todos nós temos um histórico lá de trás. Toda semana eu atendo gente com histórico. Toda semana. E é um tempão contando: pastor, eu tinha 9 anos quando aconteceu isso. Sofri um estupro quando eu tinha 12 anos. Pastor, olha, minha vida é um inferno. Pastor, e agora? Agora, pastor, a minha vida é um inferno ao cubo. É um inferno ainda maior. Então, todo esse acúmulo do passado, mais esse presente, mesmo assim, essa pessoa não perdeu ainda a esperança. Porque com todo esse karma do passado, o diabo está presente hoje, mesmo assim, ainda vai buscar Jesus. O problema é que a gente vai buscar Jesus, o sofrimento é tão grande, a dor é tão grande, que a gente começa a dizer assim: no fundo, eu nem tenho certeza se ainda tem jeito disso melhorar. Por isso ele fala: se tu pode, porque foram anos de tentativa e ninguém pôde nada. Se tu pode. Ele diz: não é se eu posso. Se você pode crer, eu posso resolver o passado, eu posso resolver o presente, e eu posso determinar que nunca mais isso vai acontecer na tua vida. Eu disse nunca mais. Eu quero que você veja comigo um texto, profeta messiânico, Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículo 13. Abra a tua Bíblia aí. Primeiro que achou pode ler. O 13 e o 19. Isaías capítulo 13, 43, está na tela. Vamos ler aqui, está na tela. Desde os dias mais... Diga assim: dias mais antigos é o quê? Dias mais antigos é o quê? Passado. Desde os dias mais antigos. Parece que o tempo verbal então está errado. Eu sou ou eu era? Eu sou ou eu era? Humanamente falando, na racionalidade humana, eu era. Porém, quem fala não é humano, quem fala é Deus. E Deus, olha, desde os dias mais antigos, eu sou, porque eu sou, porque eu não estou preso ao tempo. Eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Esse homem precisava entender isso. Agora olha o 19, coloca o 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. A gente acha, pastor, não tem mais, no meu caso, pastor, olha, eu não tenho mais esperança de nada. Não diga isso não. Não diga isso não. Você hoje está ouvindo que tem um Deus que continua fazendo coisa nova. Você não ouviu o que eu falei? Tem um Deus que continua fazendo coisa nova. Tem um Deus que continua. Olha o tempo, irmãos. Estou fazendo.
É o gerúndio, eu estou fazendo, é uma ação agora, presente, que está fresquinho. Estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Ela está vindo aí, vocês não a conhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ele pega duas discrepâncias que aquele povo entende. Sabe que deserto não tem caminho, porque deserto tem areia e tem vento, e o vento sopra e tira até mesmo aquele atalho. Mas ele vai fazer um caminho em que o vento não vai cobrir com areia. Vai ser um caminho claro e nítido. Irmãos, Deus está fazendo uma coisa nova na tua vida. Deus está fazendo uma coisa nova. Você tem que acreditar nisso. Coloca isso no teu coração. E sai daqui e diz: Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova. Olha o que ele vai dizer: vou abrir um caminho e vou abrir riachos no ermo. No lugar inóspito, seco, vai ter um rio de água. Ah, pastor, não tem mais esperança não. Essa semana alguém falou comigo: pastor, eu não acredito em mais nada, pastor. A situação está tão ruim lá em casa, que eu não creio mais. Eu falei: você nem crê que Deus pode mudar isso? É, pastor, são muitos anos, é muitos anos, é muitas lágrimas, é muita dor, e daí? E daí? Deus está fazendo uma coisa nova. Ele pode fazer ou não pode fazer, irmãos? Então marque esses dois versículos, vou te dar mais um para você marcar na tua Bíblia. Esse versículo, quando eu li, ele me apaixona. Isaías 65, versículo 17. Isaías 65 e 17, coloque isso. Isaías 65 e 17. Esse texto é para a gente marcar ele, escrever na nossa agenda, no nosso tablet, sei lá o que, escrever ele. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra. E as coisas, o quê? Passadas não serão lembradas, jamais virão à mente de vocês. Você acredita que as coisas passadas, Deus tem o poder de passar um apagador e apagar elas? Deus pode fazer isso? Deus pode passar um apagador? Deus pode passar um apagador e apagar elas, e você, caramba, olha, e você vai encontrar alguém, você, fulano, e como é que foi aquela situação? Você vai assim: nem lembro mais. Arthur, no momento da queda, Deus apaga. Deus apaga. Deus apaga. Deus apaga. Porque se Deus não apagar, a gente não consegue se arrumar novamente. Se Deus não apagar, a gente não consegue se arrumar novamente. Hoje nós temos aqui no nosso mundo de hoje, nós temos pessoas que enfrentaram os campos de concentração. E reconstruíram a vida. Porque Deus, irmãos, pela palavra dele diz, que quando ele entra em cena, ele apaga as lembranças do passado, lembranças terríveis, ele apaga. Por que razão, irmãos? Porque Deus cuida do passado, do presente e determina um futuro glorioso. Por que Jesus disse para aquele pai: eu te ordeno, sai dele e vai para casa agora? Como é que esse pai e esse filho voltaria para casa? Como? Morrendo de medo. Ai, meu Deus. Qualquer coisa estranha que acontecesse, é ele de volta, é ele de volta. Choveu, deu um relâmpago, deu um estouro, é ele de volta. Sentiu febre, sentiu um calafrio, ele de volta. Aquilo ia ser um fantasma dentro deles. Jesus disse assim: eu estou expulsando agora e estou deixando uma ordem. Nunca mais esse demônio pega o corpo dessa pessoa. É pena que eu não tinha esse texto alguns anos atrás. Alguns anos atrás eu atendi uma pessoa. Olha como é que a gente vai crescendo e vai amadurecendo na fé. E num gabinete disse assim, eu fui cobrar a presença na igreja. Aí disse assim: ah, pastor, eu tenho medo. Eu medo de ir na igreja? Não, eu tenho medo de acontecer aquele negócio. Aí eu lembrei
Eu estava num culto. Não era sede, era um culto pequeno. E a pessoa foi possuída pelo inimigo. Endemoniou, caiu pelo chão, empurrou a cadeira. Foi uma bagunça do diabo. Saiu, libertou. Tá bem, sentou, agora toma água, limpa o rosto, ajeita a roupa. Aí caminhou um períodozinho e depois sumiu da igreja. Aí disse, eu tenho medo. Nem falou daquele negócio. Fez aquele negócio. Eu não tinha esse texto, eu não lembrei desse texto, eu não foi, sei lá, ter essa palavra. Você sabia que tem muita gente hoje que tem muito medo de ir numa consagração, numa vigília. Diz que vai ter um show com 10 cantores, ele chega às 5 da tarde, senta no primeiro banco. Mas diz assim, irmão, vai vir uma irmã aí, que o negócio, olha, cara, é estreito, hein? É sal grosso, o negócio é estreito. Aí você, fulano, tu não foi? Não, trabalho, estava ocupado, dá uma desculpa, sai pela tangente. Não, é porque eu estava compromisso e estou no trabalho, tu não veio, rapaz. Não. No fundo, é o pavor, é o pânico. É o pânico desse acusador mentiroso sussurrar no coração da pessoa. Vou pegar de novo, hein? Eu vou pegar de novo, hein? Irmãos, essa palavra de Jesus falou, não, volta lá quando ele diz, sai, o último versículo é o final, e nunca mais eu te ordeno que o deixe, grife essa expressão, e nunca mais entre nele. Pastor, e se ele desviar? O diabo se deu mal. Porque mesmo desviado, o diabo não vai poder mais entrar. O diabo se arrebentou com ele. Mas se o diabo se arrebentou com ele. Esse aí, o diabo nunca mais pode tocar. Irmãos, o poder de Deus, ele tem uma dimensão que a gente não faz ideia.